Como dissemos nos vídeos anteriores, o livro de Atos, escrito por Lucas, tem uma pegada ali bem histórica. Ele busca relatar fatos históricos que aconteceram com a igreja desde a morte e ressurreição de Cristo. Na realidade, Atos vem já da ressurreição. Ele fala, né? Morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos e ascendeu. E ele marca fatos históricos ao longo da vida da igreja. Porém, além de marcar fatos históricos, destacar fatos históricos, o livro de Atos também é um livro que tem relatos espirituais, como o Espírito Santo veio e como ele agiu no meio da igreja. Então, a gente precisa entender que algumas coisas que são relatadas e destacadas ali acabam sendo marcos da história. Veja, quando a gente lembra, por exemplo, a história do povo antigo, os pais da fé, como a gente chama lá, os patriarcas, né? Melhor dizendo, a gente teve a história de Abraão, teve a história de Isaac, Jacó, e teve a história de José. José foi meio um marco ali. Ele dividiu a história do povo, né, no final do Gênesis para o início do Êxodo. Foi uma outra fase do povo. Então veja que sempre quando a gente conta a história, a gente acaba colocando marcos para dividir essa história em blocos, porque isso fica mais didático para a gente. Isso fica mais fácil de entender como a história se desenrolou. E um dos pontos que Lucas coloca aqui é a ascensão de Jesus aos céus. Tem uma transição, né, entre a morte, a ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Veja que são fatos sucessivos da história e Lucas faz questão de registrar muito bem registrado, muito bem escrito, muito bem detalhado todas estas fases, porque todas elas têm uma função. A ascensão de Cristo, que é o foco dessa lição, é um marco histórico. Tanto a vinda de Cristo é um marco histórico, a sua morte é um marco histórico, tanto é que a gente conta os anos hoje pela vinda de Cristo, né? Anos depois de Cristo, então é um marco histórico. Marcou a história de alguma forma, sobretudo da nossa sociedade ocidental. E a situação é que, além de ser um marco histórico, a ascensão de Jesus é um marco espiritual. O livro de Atos é um marco histórico, como eu falei, encerra o ciclo de vida terrena de Jesus e relata que ele está à destra de Jesus. Antes disso, vamos lá ler Atos 1, de 9 a 11, porque é o nosso texto básico. Dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então, 2 anjos apareceram ali, 2 entidades, 2 varões vestidos de branco. O que vocês estão olhando para o céu, né? Vai cumprir a missão. Vocês viram ele ir e ele voltará. Ok? Então esse é um ponto ali do livro de Atos, no capítulo 1, em que Lucas ressalta a cena da ascensão de Jesus. E ele subiu, e é um fato histórico, como eu falei, e Jesus está, Atos 2,33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Está lá Lucas relatando o que ele aprendeu, o que ele entendeu, que Jesus está sentado à destra de Deus. A destra de Deus, a destra, a direita, é uma posição de destaque. Quem se senta ao lado do rei, à direita, é o seu principal. Você pode olhar, por exemplo, no protocolo militar, quando você tem autoridades assim perfiladas, geralmente quando elas estão à frente de uma formatura,
né? A autoridade maior fica à direita, a autoridade maior fica no centro, a segunda maior autoridade à direita, depois a terceira à esquerda, a quarta à direita, a quinta à esquerda e assim sucessivamente. E assim é o protocolo como se coloca, e isso é antigo, vem lá do Velho Testamento, lá do Império Romano, lá da cultura grega e romana lá atrás, ok? Então, dizer que Jesus está à destra de Deus quer dizer que ele está numa posição de destaque, digamos assim, ele é o segundo, Deus e Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? E qual o outro texto que ele coloca aqui? É Efésios 1, 20 e 21, qual ele, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também como no vindouro. Então, historicamente, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus para estar à destra de Deus. E ele vai ficar lá até quando? Até quando Deus mandar ele voltar, né? Como os anjos disseram, Jesus disse também, Jesus foi, mas voltará. Quando? Jesus não sabe, o Espírito Santo não sabe, só compete a Deus saber a sua segunda vinda, que está prometida. Está prometida lá em Mateus 24, de 36 a 44. E o dia e a hora são desconhecidos. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Isso é Jesus falando, tá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando, no moinho, uma será no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia, em que hora vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus já havia relatado isso, ok? Que ele iria e que ele voltaria. Quando? Ele não sabia, só o Pai que sabia dessa informação. Bom, o livro de Atos também tem um relato espiritual, e esses 2 relatos o nosso autor quer dar destaque hoje. Espiritual, quando ele abre a possibilidade da descida do Espírito Santo, né? Que já era descrito por João, né? E que Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós, mas nos enviaria o Consolador. João 16, versículo 7, né? Mas eu vos digo a verdade, Jesus, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então veja que tinha uma sucessão histórica, um encadeamento lógico para ser cumprido, né? Jesus precisava morrer para remir os nossos pecados, ressuscitar para vencer a morte, ascender aos céus para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo habita em nossos corações. Ele consegue, então, se espalhar, digamos assim. E ele em nossos corações nos dá todo o poder para cumprir a missão. Veja que tudo está encadeado. Tudo são eventos
ligados uns aos outros. Se Jesus não ascendesse, o Espírito Santo não vinha. Se Jesus não ressuscitasse, não ascenderia. Se Jesus não morresse, não ressuscitaria. Veja que tem um encadeamento. E se ele não viesse, também não morreria. Então veja que tem todo um encadeamento lógico, uma sequência narrativa que Lucas coloca de forma organizada, como ele fala lá no início do Evangelho de Lucas, né, que ele escreve, que ele empreendeu a escrever de forma bem organizada, sistemática, todos os fatos de que ele ouviu. Então ele ouviu um montão de testemunhas, montou ali uma linha cronológica e descreveu cronologia por cronologia. Isso deve ter dado muito trabalho, mas foi um trabalho abençoado que chega até os nossos dias. E para organizar, né, interessante que para organizar todas essas ideias, ele usa parágrafos ou blocos que o nosso autor aqui chama de perícopes, palavra difícil, mas ele quer dizer parágrafos, blocos, aquelas divisões que vêm com títulos, né? Na Bíblia toda se acham divisões como essas, mas Lucas, ele faz as suas divisões ali para tentar colocar de forma lógica, clara, precisa e de uma forma ordenada, ok? E aí a gente consegue entender o livro de Lucas e o livro de Atos como histórico. Eu já falei no outro vídeo, se você lê Lucas e Atos en passant, como o pessoal diz, né? Direto, você vai ver uma história bonitinha. Agora, se você começar a olhar os detalhes, você se aprofunda em várias coisas. Em Atos, né, a ênfase, apesar de Jesus ascender aos céus, a ênfase continua sendo na pessoa de Cristo. A igreja só existe, a eclésia só existe porque Jesus veio e ensinou um montão de coisas, e essas coisas a gente continua ensinando no nosso dia a dia. Ok, e como? Como? Pela presença, pelo poder, por meio do Espírito Santo. A promessa de Cristo foi que ele deixaria o Consolador, e ele nos ajuda a cumprir a missão, pelo poder do Espírito Santo. Ok? Ele que nos dá o poder, por exemplo, de lembrar todas as coisas. A minha memória é péssima, sabe? Eu tenho muitos problemas para lembrar encadeamentos de coisas. Eu dou a lição aqui, eu ministro a lição com o texto da lição, ministro a lição aqui com os textos bíblicos já separados, né? E por quê? Porque se eu não tiver uma sequência para falar, eu vou falar 2 horas, não vou falar uma só não. Mas o encadeamento lógico não vai ser muito bom, porque eu não sou muito bom de realmente guardar essa sequência lógica. Mas com a sequência da lição, eu consigo lembrar as coisas que eu tenho que falar na sequência que eu tenho que falar e busco seguir a sequência da lição também para facilitar o entendimento. Então veja que quando eu vou pregar, eu faço quase a mesma coisa. Eu boto lá o encadeamento lógico, porque a minha memória não é boa. Então agora imagine aqueles discípulos naquele tempo, né? Talvez uns 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, lembrar de todas essas coisas. Foram coisas marcantes? Foram. Mas nem todo mundo lembrava de tudo. E Lucas, ao entrevistar várias pessoas, conseguiu vários relatos, com certeza relatos que se sobrepunham, que coincidiam, e esses relatos ele foi escrevendo. Olha que coisa abençoada. E o poder do Espírito Santo é que faz isso. Se você não lembra da mensagem, não tem problema. O poder do Espírito Santo fará, o Espírito Santo fará você lembrar daquilo que você precisa falar e como você precisa falar. E tudo que Jesus havia ensinado, ok? Agora a gente não pode extinguir o Espírito e esse já é um outro papo. Vamos lá. Então esta é a nossa lição de número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 81. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense, você vai achar lá Palavra e Vida e vai achar a revista em PDF disponível para download e pode baixar e acompanhar aqui conosco. Essa edição de número 81 tem por tema Atos da Igreja Primitiva. Claro que o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Mas uma provocação, uma forma de fazer a gente lembrar, né? Atos relata tudo que a Igreja Primitiva
passou. Então ele trocou, né? Botou o texto, o título da revista assim, Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. E o nosso comentarista, quem escreveu a lição para nós, foi o pastor Eric Mendonça. Essa lição, de número 3, tem por tema a ascensão de Jesus e, como já dissemos, o texto básico está em Atos 1, de 9 a 11. Nosso primeiro tópico fala morte, ressurreição e ascensão. São 3 eventos históricos registrados por Lucas em Atos, ok? Na realidade, ele registra em Lucas um foco e registra em Atos com outro foco. Mas são eventos: a morte de Jesus, ok? A sua ressurreição ao 3º dia, então bota aí uns 3 dias para ele ressurgir, ou 2 dias na realidade, a gente não sabe se foi 2 ou 3, porque ele morreu antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era no sábado, o sábado começava na sexta-feira às 6 horas da tarde, então ele provavelmente morreu na sexta-feira, e aí o pessoal ficou preocupado, tirar o cadáver, né, dele da cruz e colocar enterrado, e não poderia mexer no cadáver no sábado, porque sábado era o dia sagrado, né? Então eles deixaram o corpo de Jesus lá, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Domingo eles foram lá buscar o corpo, foram perfumar o corpo, preparar o corpo, que não deu tempo de fazer na sexta-feira. Essa que foi o relato bíblico, né, o que o relato bíblico nos mostra, o 3º dia. Então, conta aí 2, 3 dias desde a sua morte e a sua ressurreição. A ressurreição ao 3º dia e a ascensão aos céus, e a Bíblia relata também que ele passou 40 dias com os discípulos. Então, conta aí em torno de 43 dias, mais ou menos, né? Esses relatos não são totalmente precisos, mas dá uma ideia. Por que essa ideia é interessante e é importante? Porque o Espírito Santo desceu no Pentecostes, que era uma festa que se fazia 7 semanas depois da Páscoa. Então, 7 semanas depois do dia seguinte, digamos assim, da morte de Cristo, 49 dias, Jesus, o Espírito Santo, desce sobre nós. Então foi logo 1 semana ou 2 semanas depois, uma semana e pouquinho depois que Jesus ascendeu aos céus. É um dado assim, só para a gente ter uma ideia da sequência dos fatos e com qual brevidade, qual instantaneidade, vamos dizer assim, né? Quão instantâneo foi entre a morte, a ascensão e a descida do Espírito Santo. Todos esses atos estão intimamente ligados uns aos outros, porque uma coisa só aconteceria se a outra acontecesse antes. Então, o fato de Jesus ter morrido e vencido a morte foi importante. Para quê? Para compreender o seu poder e a sua soberania sobre a morte, né? E ascender aos céus após os 40 dias foi importante porque ele ressurgiu, passou aqui um tempo para que as pessoas pudessem vê-lo, né? E perceber e entender como se diz, interagir com ele, ter testemunhas oculares disso à época, né? E ao subir ele estava cumprindo o que havia prometido. Ele já tinha falado isso. Lucas, ele faz isso, ele relata isso de uma forma bem minuciosa. Lá em Lucas 24, que é o último capítulo do Evangelho, ele fala alguns detalhes do Evangelho dele, né? Ele fala alguns detalhes sobre a ressurreição, a morte, claro, né? E sobre a ressurreição. Aí ele fala do resgate dos discípulos que estavam indo para Emaús. Eu achei interessante resgate, fui lá ler de novo. Por que resgate? Porque os discípulos estavam saindo de Jerusalém, Jesus morreu, acabou, né? Acabou. E aí eles estavam viajando de volta, digamos assim, de volta para casa, de volta para Emaús. E o que Jesus faz? Jesus aparece com eles no meio da estrada e começa a relatar
tudo o que tinha sido prometido, tudo que ele havia falado, que aqueles discípulos tinham ouvido. Foi com eles até Emaús, chegou lá, partiu o pão e deu graças. E aí, eles perceberam, né? Eles perceberam que Jesus havia ressuscitado. Era ele, né? Era ele. A gente não percebeu como ardia o nosso coração quando ele falava. Que coisa! Aí o que eles fizeram? Porque a partir do momento que Jesus partiu o pão, ele sumiu dali. A Bíblia relata que ele desapareceu. Depois ele apareceu em outros momentos, em outros lugares. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Tipo assim, a gente não tinha que ter saído. Não era para ter saído de Jerusalém, era para ter ficado lá. Né? Então Jesus foi lá e resgatou esses discípulos. Outros evangelhos relatam que Jesus resgatou outros também. Se a gente vai ver lá, Pedro voltou a pescar. Ele ficou tão triste, tão magoado consigo mesmo de ter negado a Cristo, que ele deve ter pensado algo do tipo assim: eu não sirvo para isso. Olha que eu não sirvo para isso. Eu preciso voltar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de fazer as coisas? Quantas vezes a gente vê uma coisa na nossa frente e fala: não, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Mas tem sim. E se não tem Jesus, Deus nos capacita, né? É o Espírito Santo, poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para cumprir a missão, qualquer que seja a parte da missão ou toda ela que nós temos incumbência em fazer. Pedro foi resgatado também. Então Lucas 24 fala desse resgate dos discípulos que estavam voltando para Emaús, né? E depois, em Lucas 24, só tem um capítulozinho só sobre esses dias depois, né? Ele aparece dizendo que ele os levou para Betânia e, despedindo-se deles, foi levado ao céu. Você lendo o Evangelho de Lucas e comparando com os outros evangelhos, você acha que ele acaba muito rápido, sabe? Parece que ele, cortou. E Jesus ressuscitou, falou com os discípulos e ascendeu. Ponto. Lucas encerra o seu evangelho assim, porque em Atos ele vai retomar o assunto. Ele faz um breve resumo disso tudo, concluindo como havia concluído o evangelho, e ele começa a dar uma grande ênfase na obra do Espírito Santo. A gente percebe lá nos primeiros versículos de Atos 1, ele fala um pouquinho mais detalhado do que ele falou no evangelho, a ascensão de Cristo. Atos 1, eu já li esse aqui nas lições anteriores, eu vou ler do 1 ao 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, havendo de ser dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então perceba que no versículo 6 ele começa a falar da ascensão com mais detalhes que ele não tinha narrado tanto assim no Evangelho de Lucas, ok? Na ascensão,
aqui relatada em Lucas, ele tem algumas ênfases, que Lucas não teve essa ideia não, tá? Os teólogos começaram a discutir e fazer teorias para tentar sistematizar as coisas que a Bíblia diz e tentar entender de uma forma mais profunda e detalhada as coisas que tem na Bíblia. Então, a ênfase do Atos 1:5, ele chama de pneumatológica, né? Porque na verdade João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A pneumatologia, já falei na outra lição, o estudo do Espírito, no caso do Espírito Santo, das coisas espirituais, no caso do Espírito Santo. Então veja que já tem uma primeira pegada aqui que Lucas em Atos busca fazer, que é falar do Espírito Santo. No versículo seguinte, os discípulos já querem saber se era o tempo que ele iria restaurar Israel, estabelecer o seu reino. Né? Ou isso seria o quê? O tempo a gente chama de escatologia. Escatologia é o estudo das coisas vindouras. Quando Jesus vai voltar, quando a nação eterna, né, o Jerusalém eterna vai ser estabelecida, quando estaremos com ele no futuro, quando de fato ressuscitaremos com ele. Escatologia, Apocalipse, né, as últimas coisas. E o 7 também fala um pouco de escatologia, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas fala também de um outro aspecto. Ele não dá nome a esse aspecto, ele fala da soberania divina. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Sabe que tem coisas que só um determinado chefe, só um determinado líder, só uma pessoa investida de um determinado cargo ou encargo pode dar aquela ordem. Sabe? Você não tem autoridade para prender uma pessoa, mas um policial tem. A ele compete prender uma pessoa. Claro que você vai deter alguém por um crime que cometeu até que a polícia de fato faça a prisão, mas a autoridade é dele. A autoridade é dele, né? E aqui Jesus está falando da exclusiva autoridade de Deus, a sua soberania. Quando Jesus volta, quando ele quer, nem o filho sabe. Complicado, né? E aí, no versículo 8, ele fala da natureza missiológica, vai falar de missiologia. Missiologia é o estudo da missão. Qual missão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus vai falar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Missiologia, cumprir a missão. Então, para que nós entendamos ou acreditemos ou fundamentemos a nossa fé, a morte, a ressurreição, a ascensão da igreja, é importante a gente entender esses pontos e entender que nós estamos sob o senhorio de Cristo e de sua palavra. São autoridades máximas para nós. E para isso a gente precisa andar com a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós no momento de nossa conversão, vem habitar em nós no momento de nossa conversão. Né? E o Espírito Santo nos dá poder para cumprir a missão e dá poder para a gente perceber. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então ele nos dá condições para cumprir a missão de resgatar os perdidos. Ok? Essa ascensão encerra a fase terrena do ministério de Jesus. No momento que Jesus, ele morreu, tá? Acabou não, porque ele ressuscitou. Ainda passou 40 dias aqui e aí ele sobe aos céus. Então encerra uma fase e aí vai começar uma fase seguinte, não vou chamar de segunda, mas uma fase seguinte. Nessa fase nós somos dependentes do Espírito Santo. Nosso segundo tópico fala da humilhação à exaltação. Veja, ao vermos Jesus, a cena de Jesus ascendendo aos céus, a gente percebe a mudança de abordagem. Jesus veio como homem, ele se rebaixou para ser
humano como nós, ele não precisava, mas ele fez. Ele se humilhou, deixou ser preso, deixou ser crucificado. Ressuscitou vencendo a morte e volta aos céus. É como se ele reentrasse, entre aspas, na sala do trono, voltasse a estar com Deus, voltasse à sua posição de autoridade. É uma figura, ele não perdeu essa posição de autoridade, mas figurativamente é como se um príncipe que foi raptado, foi dado como perdido, sabe aquelas histórias que a gente vê e aí de repente se descobre, ele é o príncipe e ele volta a estar no trono? Então é mais ou menos isso. Agora a ascensão bota Jesus de volta ao seu lugar. Segunda Coríntios 5, 21, fala lá, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Ele fez isso porque ele precisava nos salvar, era o plano de salvação de Deus. E para ele nos salvar, ele, apesar de viver aqui e não pecar, ele se fez pecado por nós, ele assumiu as nossas culpas para morrer e ressuscitar e vencer a morte. Né? Filipenses 2, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Cristo é o Senhor. Faz parte da obra de redenção da humanidade, não só morrer e ressuscitar, mas estar de volta à destra de Deus. E à destra de Deus, Jesus está numa posição de governo, né? Governo, a destra, a direita. Já expliquei o que significava a direita. A direita é a esquerda, a primeira direita é a primeira esquerda. Tanto é que, esqueci agora quem foi, acho que foi João, pediu lá que, na mãe de um deles, né, me pedia que meus filhos estivessem na glória à sua direita e à sua esquerda. E aí vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem suportar aquilo que eu vou suportar, né? Jesus à destra de Deus. A gente precisa entender esta situação, porque esta situação é extremamente importante também para nós. A Bíblia diz, Filipenses 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Todos os governos estarão submetidos a Deus. E a gente precisa entender isso, faz parte do plano de salvação. E isso precisa estar, um aspecto extremamente importante que o nosso autor aqui coloca, isso precisa estar na nossa estrutura litúrgica. O que é a estrutura litúrgica? A forma como nós prestamos o culto. Irmãos, o centro do culto é Cristo. Se o centro do culto está sendo outra coisa, nós estamos errados. Totalmente errados. Mas o centro do culto é Cristo. Eu falei, não sei. Se o centro do culto é cura e libertação, ele não é um centro cristológico, ele é um centro antropológico, é um centro no homem. Se o centro do culto é a vitória, o sucesso, as coisas que eu posso fazer porque eu sou filho de Deus, o centro do culto não é cristológico, é antropológico, é eulógico, né? É um centro do culto em mim. O centro do culto não é mim. Eu não vou à igreja para obter nada. Eu não preciso, primeiro porque eu não preciso ir à igreja para obter alguma coisa. Deus me dá tudo o que eu preciso todo dia, a cada segunda, a cada microsegundo, a cada nanosegundo. Ele me dá o ar que eu respiro, a gravidade que precisa me manter presa ao solo, a comida do dia a dia, o descanso, a saúde, a vida. Ele me dá todas as coisas. Eu não preciso ir na igreja para obter alguma coisa. O culto não é para mim. O culto não é para eu ir ser atendido por Deus. Muito pelo contrário. O culto é cristocêntrico, cristológico. Tem que ser centrado em Cristo. Nós vamos à igreja para cultuar. Cultuar é prestar adoração. Cultuar é estar na presença daquele a quem nós adoramos. Claro que devemos fazer isso também no dia a dia, mas na igreja nós fazemos isso como comunidade, como eclésia, ok?
Então a gente precisa ter muito cuidado. O que nós estamos cantando, o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando nos nossos cultos. Será que ele tem sido cristocêntricos? Será que o centro do culto, o tema do culto é Cristo? Ou o tema do culto é como eu posso obter vitória, como eu posso obter cura para a minha doença? Claro que a gente vai orar, claro que a gente vai pedir, claro que a gente tem as nossas necessidades, Deus conhece todas elas e Ele diz que a gente deve pedir também, não há nenhum problema em momento de culto nós elevarmos as nossas orações a Deus e entregarmos a eles os nossos problemas. Mas não é a finalidade, não é o fim do culto. O fim do culto é cultuar a Deus. Portanto, a nossa adoração precisa estar centrada na morte e ressurreição de Cristo, no seu poder, na sua soberania. É a isso que nós precisamos estar focados, sabe? É o foco. Se Jesus não morreu e ressuscitou, a nossa fé é vã. Não é, a minha fé não precisa funcionar se Ele me dá as coisas que eu quero ou tira os problemas que eu estou passando. Isso não é fé. A fé morreu e ressuscitou. E Ele vai voltar. E eu preciso saber que Ele vai voltar. E eu preciso saber que eu estou na dívida. Porque eu tenho que pagar, eu tenho que cumprir uma missão. Ok? Paulo, olha, foi o autor bíblico que mais falou sobre a exaltação de Cristo, né? E a condição que os salvos herdam. Efésios 2, de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e pela graça somos salvos. E Jesus está à destra de Deus, olha, Ele nos fez assentar em lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Tá certo? A gente não pode esquecer essa posição escatológica, as coisas do futuro, né? Condição que a vitória sobre o mal está ligada para aqueles que os seguem. A vitória sobre o mal, Jesus obteve e nos leva junto, né? O nosso general, né? Nos leva junto, porque quando o general ganha a batalha, o seu exército todo ganha a batalha, não é isso? Nele somos mais do que vencedores. Claro, mas não é vencedor por causa da conta que eu tenho que pagar, da doença. Somos mais que vencedores sobre a morte. Sobre mais do que vencedores sobre o pecado, sobre a escravidão do pecado. É um foco que a gente não pode esquecer. Claro, Ele nos dá as coisas que precisamos. Ele nos dá vida, Ele nos ajuda nas doenças, todas essas coisas. Mas você não pode esquecer, somos mais do que vencedores sobre a morte, sobre mais vencedores sobre o pecado. Ok? Pra gente, cristãos, então é importantíssimo a gente entender e perceber a presença do Espírito Santo desde o Pentecostes, né? Que tem trabalhado para que a gente tenha poder para cumprir a missão e, como disse C.S. Lewis, aqui citado pelo nosso autor, um prelúdio da restauração de todas as coisas. Ele ascendeu e é exaltado. E é a esperança não de será que vai acontecer, mas a esperança de esperar, porque vai acontecer, né? De alcançar o último estágio da salvação, que é a nossa glorificação. Em corpos estaremos com Cristo, em corpos glorificados. Presença constante de Cristo é o nosso terceiro tópico. Entre a ascensão e a segunda vinda, Cristo está onde? Peraí, mas Cristo
subiu. E ele agora sumiu? Não, ele está à destra de Deus. Enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco em nossos corações. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. O Espírito Santo nos revela a presença de Deus, nos revela a presença de Cristo, ok? Mas digamos assim, entidade, eu não gosto desse nome, mas o que está entre nós nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Ele convenceu-me do pecado, da justiça, do juízo, através de Cristo e não do Espírito Santo. Eu tenho acesso ao Pai, tá certo? Então eu não oro em nome do Espírito Santo, oro em nome de Cristo, ok? Porque é Ele que me dá acesso ao Pai. A sua presença condiciona para a missão ir a todo mundo. Com a presença do Espírito Santo é que as coisas começaram a acontecer, né? Esses dias eu ouvi o pastor pregando e eu achei muito interessante que para acontecer Atos 1:8, que é o ir por todo mundo e pregar o Evangelho, teve que acontecer Atos 8:1. Estevão morreu e a igreja começou a ser perseguida, e por ser perseguida a igreja se espalhou. Aí ela foi por todo mundo, né? Bem interessante essa contraposição. Sua presença nos condiciona a missão para ir por todo mundo. Mateus 28:20, estaria conosco todos os dias, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Jesus está conosco através do seu Espírito Santo. E ele nos comissionou, nos deu uma missão de ir pregar o Evangelho, a qual nós temos que atender. Ok? Agora, repare, a ascensão é depois da sua ordenança de sermos sua testemunha. Ele deu a ordem e foi, né? E precisa ser nessa ordem. Ele deu a ordem, foi e sumiu. E no momento que ele sumiu, ou seja, ascendeu aos céus, agora eu tenho que testemunhar. Ok? Agora, ele voltará. E é essa a esperança, a expectativa, o jeito que a igreja primitiva vivia. Estava tudo muito dinâmico para eles. Ok? Jesus esteve com eles por 3 anos, e aí ele morreu, e aí ele ressuscitou, passou 40 dias. Olha, não se ausente de Jerusalém, porque vai acontecer um negócio ali, o Espírito Santo vem, e aí o povo ficou lá, recebeu o Espírito Santo, começou a pregar, a igreja começou a crescer, aí daqui a pouco começou a ter problema, arranjou os diáconos, Estevão morreu, a igreja se espalhou. Enfim, tem uma dinâmica muito grande ali, as coisas estão acontecendo dinamicamente. E a expectativa deles, a sensação, o sentimento deles é que Jesus voltaria nos próximos dias. Claro, não aconteceu naqueles dias, mas essa expectativa precisa estar em nossos corações. Percebe como a gente vive de uma forma tão relaxada que a gente às vezes nem lembra que Jesus vai voltar? Não, Jesus vai voltar? Não sei, Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Será que isso arde em nossos corações? Será que a igreja tem vivido dessa forma? A gente vê tantas igrejas que parecem clubes, que parecem grupos fechados. Eu não quero que ninguém entre. Se entrar, tem que passar por um processo para ver se a gente quer ele aqui ou não. A igreja não vai pregar, não vai fazer evangelismo, não vai, na sua vizinhança, espalhar as boas novas de salvação. A gente tem que cumprir a missão, gente. Precisamos cumprir a missão, ok? A presença de Jesus com a sua igreja após a ascensão muda de natureza, né? Ele sai de uma realidade condicionante ao seu corpo físico, então ele não está mais no corpo físico, e passa para uma realidade transcendente, né? Mas a sua presença é constante. Jesus está à destra de Deus, o Espírito Santo está conosco, e a gente pode e sente Deus falando conosco, Jesus falando conosco, o Espírito Santo falando conosco, a Trindade falando conosco, através do Espírito Santo que habita em nós. E Deus, Jesus e o Espírito Santo tem o atributo da onipresença, estar em todos os lugares, onisciência, saber de todas as coisas. Né?
Ao ascender aos céus, Jesus assume também outra condição, a de intercessor. Hebreus 7, 24 a 28, texto importante. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que aos céus, que não tem a necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Veja que o escritor aos Hebreus volta à lei, volta à Torá, para mostrar que o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios todos os dias pelos seus pecados, para que então ele pudesse oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Ok? E agora Jesus não precisou fazer isso, nosso sumo sacerdote. Versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque o nosso acesso ao Pai, o nosso advogado, aquele que nos defende do juiz, é Jesus. Ele é o nosso advogado. Agora também não adianta que ele não vai defender se a gente estiver errado, se a gente não pedir, se a gente não falar, se não falar por intermédio dele, ok? Então, posição importante que Jesus assume após a sua ascensão. Agora ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós junto ao Pai. Veja que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ou seja, o Santo dos Santos tinha um véu, tinha uma cortina, e só o sumo sacerdote depois podia entrar lá oferecendo perdão pelo sacrifício, pelos pecados do povo, oferecendo sacrifício, solicitando perdão em favor do povo, ok? Agora não, agora qualquer um pode entrar, não o Santo dos Santos físico ali, né? Mas qualquer um pode entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus. Ele agora abriu o caminho para nós. A ascensão, que é o tópico principal dessa lição, faz parte da vida da igreja. E não pode esquecer que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Ele saiu desse plano terreno para que o Espírito Santo pudesse vir. Ele é reconhecido como nosso Salvador, o nosso mediador entre Deus e homens junto ao Pai. Ok? Conclusão. A ascensão é uma abordagem teológica que revela muitos pontos importantes sobre a natureza de Jesus e a forma de Deus cumprir a sua promessa. Jesus, se humilhou, tornando-se humano, morrendo como um criminoso. A morte na cruz é tipo cadeira elétrica hoje, ou enforcamento há um tempo atrás, era uma execução dada aos criminosos, aos piores criminosos. Então foi muita humilhação, sabe? Se você tem alguém conhecido que é preso, né, ou um parente preso, você se sente extremamente envergonhado. Fulano foi preso e olha só, manchou a família. Então imagine alguém que foi executado na cadeira elétrica, né, como criminoso. É isso que Jesus passou, essa humilhação que Jesus passou, ok? Mas ele ressuscitou vencendo a morte. Ele foi morto por ser o Filho de Deus, ele foi morto pelo plano de salvação, ok? Pelos homens ele foi morto como perseguição, mas ele ressuscitou vencendo a morte. E ele ascendeu aos céus para que a igreja pudesse então começar a cumprir a missão. E essa condição aquece nossos corações. Será que aquece? Será que a gente tem sido assim? Será que essa ascensão e descida do Espírito Santo nos lembra
da missão que temos que pregar, né? A gente olha para os céus e imagina Cristo com o Pai. Mas como disseram aqueles anjos, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Vai cumprir a missão, Jesus vai voltar. Será que a gente tem prestado atenção nisso? Não é só um fato histórico. Foi, sim, um fato histórico, mas tem um significado espiritual extremamente importante. É um divisor de águas. Agora ele não está aqui, agora é contigo. Agora é comigo. A missão é nossa. Eu quero cumprir a missão. E você? Nosso autor coloca aqui. Né? Você tem cumprido a missão? Você tem completado a missão? Você tem perseguido pregar a palavra e falar de Cristo? Temos que fazer isso. Para pensar e agir. Cada fase da caminhada com Deus é importante dentro da história de salvação. Em que fase eu estou? Em que fase você está? Não menospreze os sinais da vinda de Cristo. Ah, tudo está acontecendo, mas tem 2000 anos que está acontecendo terremoto, guerra, rumores de guerra. Mas não menospreza não. Porque Jesus disse que vai ser como ladrão. Como nos tempos de Noé. Todo mundo vivia e ria de Noé construindo a arca. Até que começou a chover. E Noé já estava dentro da arca. Aí não tinha mais jeito. As promessas, todas as promessas se cumprirão. Uma a uma. E ele prometeu estar conosco todos os dias. Você sente a presença de Deus? Você vive nessa realidade? Com a presença de Deus em sua vida? O Espírito Santo está aí. E nós temos livre acesso ao Pai por Jesus. Que vivamos cada dia a presença de Deus em nossos corações. Amém?